Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Provérbios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 11. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 2 e 3. Está escrito assim: Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Amados, esse é um capítulo que nós temos muito aprendizado aqui, são muitos conceitos, muitos princípios que nós aprendemos nesse capítulo. E eu quis me ater a esses dois versículos aqui, que eu creio que seja algo importante para as nossas vidas, não que as outras coisas não sejam, mas mediante tudo que nós temos visto no nosso meio, não simplesmente no mundo, né? Porque o mundo, infelizmente, vai mesmo de mal a pior, a perversidade tem aumentado, a maldade tem se multiplicado, mas infelizmente nós temos visto muitas coisas acontecendo no meio da igreja, entre os irmãos em Cristo. Então eu quis trazer esses dois versículos aqui para nós meditarmos um pouquinho e compartilharmos algumas coisas sobre essas verdades, sobre esse princípio que Deus coloca aqui para nós. Veja que Deus diz assim, que vindo a soberba, né, a palavra de Deus nos ensina, vindo a soberba, ou seja, o orgulho, a insolência, a presunção, a arrogância, a rebeldia. Então, vindo a soberba, virá também a afronta. E que é isso? Afronta. Quando nós vamos ver ali o significado e vamos para outras versões, é afronta, é vergonha, é desgraça, é desonra. Ou seja, todo aquele que alimentar e viver uma vida ou tiver atitudes fundamentadas na soberba, na insolência, na presunção, ele vai colher vergonha, desgraça, desonra, vai sofrer afronta. Por quê? Porque esse é um princípio da palavra de Deus, esse é um princípio da verdade. Mas com os humildes está a sabedoria. E tem uma outra palavra que o Senhor diz assim, que ele resiste aos soberbos, mas concede o que? Graça aos humildes. Amados, uma das coisas que impede a atuação completa, plena do Senhor nas nossas vidas é exatamente a soberba, o orgulho, a insolência, a presunção, a arrogância. E nós temos vivido tempos em que muitas pessoas têm se agarrado a um estilo de vida soberbo. Elas querem saber mais que todo mundo, elas são muitas vezes teimosas, prepotentes, e esse é um estilo de vida que sempre trará consequências exatamente como está descrito aqui. Trará consequências ruins. E muitas vezes nós temos visto isso ao nosso redor. Às vezes, vemos isso até mesmo na nossa própria vida. Quando temos alguma atitude fundamentada na soberba, na presunção, a colheita nunca é boa. A colheita nunca é algo legal de se viver. Mas veja que a Bíblia diz que vindo a soberba virá também a afronta, ou seja, vai vir a vergonha, a desgraça, a desonra. E nós temos visto isso no meio, né, da igreja, infelizmente. Por quê? Porque muitos têm se levantado, se vangloriado em si mesmos. Ao invés de conceder a glória a Deus, estão se autopromovendo, se autoproclamando, buscando a vanglória. E amados, esse modelo de vida é um modelo de vida inútil, é um modelo de vida que não nos leva para a verdade de Deus, que não nos encaminha para a vida. E nós precisamos prestar atenção, né? Tomar atitude na nossa realidade. Quantas vezes nós vemos, por exemplo, vamos trazer aqui para a vida prática, quantas vezes nós vemos brigas entre casais, por quê? Porque nenhum alimenta um coração humilde. Os dois ficam fundamentados na soberba, na presunção, na rebeldia, na teimosia.
E aí é uma briga atrás da outra. Por quê? Porque quando tem soberba, tem desgraça, tem afronta. Quantas famílias têm vivido discussões sérias, têm vivido problemas, divisão, coisas assim que não se vê, como diz o apóstolo Paulo, nem lá nas famílias descrentes. Nós temos visto no meio de famílias cristãs, de pessoas que se dizem cristãs, casais que se dizem cristãos. Por quê? Porque estão fundamentando as suas decisões, as suas reações na soberba. Amados, essa é uma das coisas que nós precisamos vigiar na nossa vida. Porque eu já mencionei num outro áudio que o orgulho é algo intrínseco, inato da natureza caída. Por quê? Porque o orgulho foi o que derrubou Satanás e foi a oferta que ele fez para Adão e Eva, para a queda de Adão e Eva, eles se tornarem como Deus. Ou seja, a oferta que Satanás fez é: se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês se tornarão iguais a Deus, como Deus. E aquilo se tornou agradável para Eva, ela ofereceu a Adão e os dois comeram daquele fruto. Ou seja, o orgulho, essa questão de querer se sentir, de querer ser mais, de querer ser maior, né? No caso lá, eu quero ser como Deus. E é tão, quando a gente para meditar nisso, fazer um adendo aqui, quando a gente para meditar nisso é tão tolo, né? Porque Deus já havia criado o homem à sua imagem e semelhança. O que Deus não queria era que o homem tivesse o conhecimento de toda a maldade e da perversidade. Por quê? Porque o homem por si só, Deus fez para viver em completa comunhão com ele. Deus é o único que tem a capacidade e o poder de lidar com o bem e com o mal e sempre escolher o bem e sempre estar fundamentado no bem. Deus é o único que tem esse poder, essa capacidade. E então, por que Deus disse: não coma desse fruto aqui? Porque se você comer, você vai morrer. No dia que você comer, você vai morrer. Por quê? Porque Deus não criou o homem para isso. Deus criou o homem para uma completa comunhão com ele. Então a queda trouxe essa questão da soberba, do orgulho, da pessoa ser presunçosa, querer achar que ela é melhor que o outro, maior que o outro, que ela sempre tem razão. Isso é inerente à natureza caída. Essa foi a oferta que o diabo fez e infelizmente o ser humano caiu. Então, quando o Senhor Jesus veio e nos resgatou e nos redimiu e nos deu uma nova natureza, ele nos deu uma natureza que agora é diferente. Mas nós precisamos permitir que essa natureza, que é uma natureza humilde, mansa, assim como a de Jesus Cristo, ela se revele, ela se manifeste. E aí nós precisamos o quê? Abandonar todo tipo de soberba. Então, isso, amados, é algo para nós vigiarmos na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa família, nos nossos relacionamentos com os irmãos em Cristo, no relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque tem muito cristão vivendo afrontas e culpando os outros. Ah, é porque o outro fez isso, é porque o outro fez aquilo, é porque isso, porque aquilo. Tem vivido situações de desonra, de vergonha e sempre está querendo culpar o outro. Mas se vigiar, se analisar bem, vai perceber que é uma colheita de atitudes soberbas. Porque a soberba sempre nos encaminha para a destruição. A soberba sempre vai nos encaminhar para um caminho ruim que nós não queremos viver. É a humildade que atrai o favor de Deus. Deus já falou isso. Ele resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E daí o versículo 3 fala: a sinceridade dos sinceros, ou seja, a integridade dos justos, vai encaminhá-los, ou seja, vai levá-los para um caminho de vida. Mas a perversidade dos desleais, ou seja, a desonestidade, a falsidade, a infidelidade, vai destruir as pessoas. E normalmente, quem tem esse tipo de atitude de ser falso, desleal, infiel? Aqueles que alimentam a presunção, a soberba, o orgulho. E aí já fala aqui no versículo 3 que quem vive assim vai encontrar o que? Destruição.
vai encontrar um caminho de destruição. E é interessante quando a gente vai olhar a palavra no original hebraico, para destruirá, que está ali, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Essa palavra ela significa despojar, espoliar, devastar. Ou seja, a pessoa que vive assim, que ela não é inteira em Deus, que ela não é íntegra no Senhor, mas ela alimenta a desonestidade, a falsidade, ela sempre vai ser o que? Despojado. Ou seja, ela vai sempre ter perdas, perdas e mais perdas. E aí nós vemos pessoas tendo perdas em várias áreas, na área financeira, na área emocional, na área ministerial. Muitas pessoas vivendo isso e ao invés de reconhecerem que elas precisam se consertar com Deus, que há algo errado ali no seu coração, porque Deus não nos planejou para um caminho de perdas. Deus nos planejou para um caminho de vida. Os pensamentos e os planos do Senhor para nós são bons planos, são bons pensamentos. O Senhor não tem caminhos de destruição para nós, mas muitas vezes nós, por alimentarmos as coisas erradas em nosso coração, acabamos entrando nesse caminho de destruição, de desonra, de devastação. E aí acabamos tendo o quê? Perdas que nós não gostaríamos de viver. Sabe, amados, que eu e você, nós possamos entender que a vida cristã, ela é uma vida que ela não é difícil de ser vivida. Na verdade, nós complicamos um pouco a vida cristã por causa dessa guerra que o apóstolo Paulo mesmo falou entre a mentalidade do espírito e a mentalidade da carne. O apóstolo Paulo explica isso em Romanos, no capítulo 8. Ele explica que a mentalidade da carne conduz à morte, mas a mentalidade do espírito conduz à vida e à paz. Então, essa mentalidade soberba, que é a mentalidade da carne, essa mentalidade perversa, que é a mentalidade da carne, nós precisamos nos despojar desse tipo de mentalidade, desse tipo de pensamento, desse tipo de modelo de vida. Por quê? Porque senão nós vamos colher coisas ruins, destruição, afronta. E como que nós fazemos para nos despojar desse modelo mental, desse estilo mental que nos leva para a destruição, que é a soberba, a insolência, a presunção, a falsidade? É renovando a mente com a palavra de Deus. Então nós precisamos nos encher com as verdades de Deus e crer, acreditar, depositar a nossa confiança de que de fato Cristo Jesus realizou uma obra completa. Para quê? Para nos redimir. O Senhor já nos redimiu da maldição do pecado. O Senhor já nos resgatou da maldição do pecado. Qual é essa maldição do pecado? Essa natureza pecaminosa, essa natureza corrompida que insiste em viver alinhada e alicerçada na soberba, no orgulho, na perversidade, mas o Senhor Jesus já fez uma obra completa para nos resgatar disso tudo. Só que nós acessamos essa vida maravilhosa que o Senhor conquistou para nós pela fé. Por isso que nós precisamos alimentar a nossa fé naquilo que Cristo Jesus realizou. E não naquilo que nós achamos que vamos fazer na força do nosso braço. Não, a nossa confiança está naquilo que o Senhor fez. Então, quando nós temos conflitos, por exemplo, em família, casal, ou então ali em família, pais e filhos, entre irmãos, enfim, alguém precisa ter o posicionamento que Cristo nos ensinou. Ou seja, o posicionamento da natureza redimida, regenerada. Alguém precisa se posicionar assim, abandonando a soberba, abandonando a necessidade de sempre estar certo, abandonando a necessidade de sempre ter a última palavra. Alguém precisa ter o posicionamento de Cristo, de lutar, por exemplo, pela santidade dentro da família, dentro da casa, de não aceitar o caminho da perversidade, mas sempre se fundamentar no caminho da santidade.
Eu vou ler de novo esses versículos para ficar bem claro para nós. Vindo a soberba, virá também a afronta. Ou seja, não adianta nós alimentarmos a soberba. Então, nos relacionamentos, como eu estava falando, precisamos o quê? Da humildade. Por quê? Porque é com os humildes que está a sabedoria. Então, nós não precisamos ter a última palavra sempre. Não precisamos estar sempre certos. Nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Quantos casais, quantas famílias alimentando um ambiente de discórdia porque ninguém cede, porque ninguém pede perdão, porque sempre é aquela atmosfera de presunção, insolência, soberba e orgulho. Que nós possamos abrir mão disso, amados. E o versículo 3, a sinceridade dos sinceros os encaminhará. Ou seja, outra versão diz, a integridade dos retos os guiará. Ou seja, é quando nós somos íntegros, inteiros em Deus, é que nós vamos para o caminho da vida, para o caminho que nos conduz à vida. Mas a perversidade dos desleais os destruirá. Então, precisamos manter esse nosso posicionamento de humildade e de sinceridade, integridade, santidade, retidão para com Deus. Para quê? Para que os nossos relacionamentos possam fluir. Porque você já percebeu, amados, que o maior dilema, a maior guerra são nos relacionamentos? O maior problema das pessoas é o quê? Nos relacionamentos. Por quê? Porque pessoas são diferentes, pessoas pensam de maneira diferente. E aí, o lidar nos relacionamentos é que vai gerar ali um ambiente agradável ou não. Mas normalmente nós esperamos que o outro seja a fonte da correção, vamos dizer, no relacionamento. Nós temos a dificuldade de nos colocar como sendo o instrumento de Deus para melhorar os relacionamentos. Isso já nos dá um sinal vermelho aí para nós atentarmos. Será que então estamos alimentando um posicionamento de soberba? Será que estamos alimentando um posicionamento de orgulho, de presunção? Então, que eu e você, amados, nós possamos abraçar mesmo o estilo de vida de Cristo, que é um estilo de vida, ele disse, manso e humilde de coração. Venham a mim, vocês encontrarão descanso para as suas almas cansadas e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, que eu e você, nós possamos alimentar os princípios da palavra de Deus para a nossa vida. Em todos os ambientes, em todos os relacionamentos. A palavra é tão clara, mas quando nós lemos aqui, eu me ative a esse assunto porque achei importante para nós, mas tantas coisas nesse capítulo 11, olha, falando no versículo 1, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Ou seja, Deus odeia a desonestidade. Quantas pessoas vivendo fundamentadas na desonestidade, o que elas vão colher? Destruição. O que elas vão colher? Caminhos de morte, seja em que área for da sua vida. Sabe, nós precisamos, amados, aplicar as verdades de Deus, os princípios de Deus na nossa vida. E não esperar só que o outro aplique, mas também o meu marido, ou o marido falar também a minha esposa. Seja você o que vai tomar a iniciativa. Seja você o que toma a iniciativa de ter um posicionamento humilde, de ter um posicionamento santo, reto, diante de Deus, diante do seu relacionamento, entre irmãos em Cristo. Mas foi ele que me causou dano, foi ele que fez isso, foi ele que falou aquilo. Tenha você o posicionamento. Sabe, amados, nós temos vivido tempos em que as pessoas não querem ter dar esse primeiro passo de humildade, em pedir perdão, em se reconciliar, ainda que você diga, mas não fui eu que fiz, tá? Mas vai lá para reconciliação, dá o primeiro passo, porque essa é a forma que Jesus lida com as coisas. Ele não fica ali permitindo que se crie uma barreira entre os relacionamentos. Sabe, que eu e você, nós tenhamos esse posicionamento em nome de Jesus, que nós possamos entender que nós temos uma vida com Deus, que nós nos tornamos um com Deus
e que a nossa vida aqui nessa terra não é para ter a aprovação das pessoas, ou então para estar sempre certo, ou então para nos sentirmos melhores do que os outros. Não, não. A nossa vida aqui nessa terra é para sermos de fato representantes de Cristo Jesus, para manifestarmos a vida de Cristo. É para isso que nós existimos. É para isso que o Senhor nos redimiu, nos resgatou. E enquanto nós vamos vivendo assim, com essa disposição de manifestar e revelar a vida de Cristo, amados, o Senhor vai cuidando de todas as coisas. O Senhor vai alinhando toda a nossa vida. O Senhor vai trazendo respostas às nossas orações. É o que está escrito em Salmos: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas muitas vezes nós só pensamos no Deus satisfará os desejos do meu coração. Mas a primeira parte é agrada-te do Senhor, ou seja, leva uma vida de rendição e de princípios e de verdade, fundamentada na palavra de Deus. E aí sim, porque esse salmo, né, que fala agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração, é basicamente a mesma promessa que Jesus deu quando Ele diz assim lá em João capítulo 15, que se nós permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós, nós vamos orar, pedir o que quiser e nos será feito. Por quê? Porque daí de fato nós estamos em Cristo, de fato nós estamos vivendo a vida da sinceridade, da integridade, de fato estamos vivendo a vida da humildade. E aí sim, nós vamos colher o quê? Os caminhos de vida, os caminhos da alegria, da paz, da abundância que há em Cristo Jesus. Então, que eu e você, nós possamos nos despir mesmo dessa velha maneira de viver que é tão orgulhosa, tão soberba, tão falsa e desonesta, que nós possamos nos despir e nos revestir da vida de Cristo, que é pura, que é santa, que é justa, que é sincera, que é humilde. Em nome de Jesus. E nós vamos fazendo isso enquanto nós estudamos a palavra, enquanto nós oramos, enquanto mantemos comunhão com Deus. A nossa mente vai sendo renovada e isso é importante durante todo o nosso dia, amados. Nós pensarmos nas verdades de Deus, nós colocarmos o nosso coração à disposição de Deus, tirarmos tempo durante o dia para orarmos, né? Não precisa, eu tenho que sair daqui, tenho que ir lá orar 1 hora, não. Ore durante todo o tempo, como disse Paulo, orai sem cessar, que nós possamos ter esse coração sempre voltado ao Senhor, para viver de fato a verdade do Senhor. Porque, amados, uma vida fundamentada na soberba e fundamentada na desonestidade só trará destruição, afronta e morte em todas as áreas. E não é isso que Deus tem para nós. Deus tem vida e vida abundância. É isso que Ele já conquistou em Cristo Jesus. O que nós precisamos é nos agarrar e viver pela fé essa vida que o Senhor já conquistou para nós. Talvez a maior dificuldade nossa seja nós dispor o nosso coração para de fato obedecer a Deus, porque a verdadeira fé ela sempre vai produzir obediência aos princípios, às verdades de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque enquanto estamos estudando provérbios, Pai, nós estamos avançando, amadurecendo, crescendo, aprendendo tantas coisas. Obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. Obrigada porque o Senhor nos comprou com um alto preço, o preço do seu precioso sangue, Jesus. Obrigada porque o Senhor já nos transportou do império das trevas para o reino de Cristo Jesus. Obrigada porque nós somos fortalecidos por Ti, Espírito Santo, para viver tudo que o Senhor já conquistou para nós vivermos. Ah, Pai, nós te pedimos mesmo que o Senhor nos ajude nas nossas áreas de fragilidade, naquelas áreas em que nós não temos conseguido vencer. Nós confiamos no Senhor e nós recebemos a força que vem do Senhor, a capacitação que vem do Senhor, para nós rompermos com toda soberba, com toda arrogância, prepotência. Ah, Pai, nós não queremos viver fundamentados na natureza caída, nós queremos viver fundamentados na vida de Cristo, a vida que o Senhor conquistou para nós. Nós queremos receber dos rios de água viva do Senhor. Ah, Pai, nos ajuda a todos os dias mantermos a nossa mente e o nosso coração firmados no Senhor, com os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Nos ajuda nisso. Nos ajuda a obedecer ao Senhor, aos princípios do Senhor, às verdades do Senhor. Aqui nesse capítulo 11 nós aprendemos tantas coisas, Senhor. Tantas coisas que agradam o Senhor e tantas coisas que aborrecem o Senhor. Nos ajuda a vivermos de forma a agradar a Ti. De fato, a fé que gera uma obediência, a fé verdadeira que gera uma obediência plena à Sua palavra, à Sua verdade. Nos ajuda a viver assim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.